pensa, enriquece. Isso não sou eu que estou falando. Isso é um livro, é um clássico no tema de desenvolvimento pessoal e prosperidade do autor Napoleão Hill. Eu não sei se você já leu esse livro, se você o conhece, mas ele é leitura obrigatória para quem quer prosperar, para quem quer enriquecer, mudar de vida. Os ensinamentos que esse livro nos traz é valioso, é poderoso. E por isso, eu consolidei e vou compartilhar aqui com você, nesse vídeo de hoje, os principais insights e ensinamentos desse livro poderoso. Esse livro do Napoleão Hill, ele reúne os princípios universais de pessoas ricas, pessoas que prosperaram. Napoleão estudou por décadas pessoas que enriqueceram no sentido de modelar a mentalidade delas, ou seja, o que essas pessoas ricas fizeram para ter sucesso e para enriquecer. E é isso que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Mariana Gelais. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Meu @Mariana Gelais. Me segue lá no Instagram se você ainda não me segue. Você também pode ver o meu perfil no LinkedIn, no TikTok, é onde você se sentir mais à vontade. E uma dica, se você não sabe, eu tenho uma playlist aqui no canal só de desenvolvimento pessoal, onde eu falo sobre vários outros livros que também são valiosos. E eu te convido a ir lá e assistir. Eu tenho certeza que vai te ajudar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento de inteligência emocional. O primeiro grande insight que esse livro nos traz é o poder do pensamento. Tudo começa na mente. O que você pensa de forma persistente molda a sua realidade. O que você pensa importa e, na verdade, vai determinar os seus resultados. O pensamento de riqueza e abundância, eles atraem resultados equivalentes. Napoleão nos fala no livro que antes de algo se tornar realidade na sua vida, primeiro isso precisa passar pela sua imaginação. Todas as pessoas que enriqueceram eram grandes sonhadores. Ele fala que se você não se vê como rico, se você não se visualiza como rico, como que você espera ter dinheiro na sua conta bancária? Se você não vê grandes riquezas com os olhos da imaginação, você não as verá na sua conta bancária. Primeiro, você se sente rico. Você visualiza, você imagina, para então você se tornar rico. Sinta o cheiro dos seus sonhos. Qual é o carro que você quer ter? Qual é a casa que você quer ter? Sinta o cheiro do seu sonho. Quanto você quer ter na sua conta bancária? Sinta o cheiro disso, visualiza, imagina. Isso nos leva para o segundo grande ensinamento do livro, que é o desejo ardente. Pessoas ricas, de mentalidade rica, elas têm um desejo muito claro e muito forte. Esse desejo claro e forte é o ponto de partida de toda conquista. Você precisa ter um desejo específico com um objetivo muito claro e definido. Não pode ser algo vago. Napoleão fala que um forte desejo bem definido é o que move uma ideia, é o que dá força ao propósito. E aí eu te pergunto, qual é a sua estratégia para alimentar o seu desejo ardente que você tem? Você tem um plano traçado? Porque você precisa traçar um plano para chegar no seu objetivo, para alcançar o seu sonho. Qual é a sua estratégia? Tão importante quanto ter uma estratégia, ter um plano, é a fé. Esse é o terceiro grande ensinamento desse livro. A fé, ela é o combustível dos pensamentos e dos desejos. É essencial você acreditar profundamente, com todas as suas forças, que você pode realizar o que você deseja. Isso é fé. A fé é você cultivar por meio da repetição de afirmações e da visualização. Se você quer aumentar a sua fé nos seus sonhos, nos seus desejos ardentes, visualize, cultive a fé, repetindo através de afirmações positivas e visualizando os seus sonhos. Napoleão fala no livro que os pensamentos misturados com sentimento e emoção, eles são como um imã. E você atrai aquilo que você pensa. Você atrai o que você sente. Você atrai o que você fala. Visualize os seus resultados. Imagine, se sinta na sua vitória. Sinta a emoção. Qual é o gosto daquela experiência? Qual é a emoção daquela experiência? O que você vai estar sentindo? Sinta essa emoção quando você fizer esse exercício de visualização. E repita diariamente. Treine a sua mente para acreditar nas suas conquistas. Treine até se tornar. O quarto grande ensinamento do livro é a autossugestão, ou seja, você repetir pensamentos positivos e ter metas claras em voz alta, falar em voz alta as suas metas e repetir esses pensamentos positivos. Eles têm o poder e a capacidade de reprogramar a sua mente, o subconsciente, para que então ela possa agir em direção aos seus objetivos. Consciente ou inconscientemente, a sua mente vai te direcionar para os seus objetivos quando você passa a diariamente visualizar os seus sonhos, diariamente repetir em voz alta os seus objetivos, aquilo que você quer
alcançar e conquistar. A fórmula é você repetir e autossugestionar coisas sobre quem você é, sobre a sua capacidade de fazer e sobre o que você merece ter. E aqui eu vou fazer um parênteses. Assista o vídeo onde eu falo sobre crenças de identidade, capacidade e merecimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse vídeo vai complementar o que nós estamos falando aqui. Quem é você? O que você é capaz de fazer e o que você merece ter. Mas essa é a ordem, essa é a pirâmide, não inverta a ordem. Assista o vídeo para você entender um pouco mais sobre isso. O quinto e grande ensinamento que ele fala no livro é do conhecimento especializado. O Napoleão fala no livro que informação geral não é suficiente. É preciso aplicar o conhecimento prático e a especialização ao serviço de um propósito, ou seja, de acumular riquezas. E aqui ele fala algo muito polêmico no livro, que é: conhecimento não é poder. Conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só se torna poder quando organizado e direcionado de modo inteligente, com um plano de ação, visando uma finalidade definida para a acumulação de riquezas. E isso explica por que pessoas que têm vários diplomas, elas não necessariamente são ricas, porque conhecimento não é poder, a menos que você direcione ele de forma inteligente, com um plano claro para acumular riquezas. Napoleão fala no livro que nós precisamos nos tornar especialistas, ou seja, adquira o máximo de experiência e domínio naquilo que você faz, seja um especialista. Busque as mais variadas formas e fontes de conhecimento. Seja um apaixonado por conhecimento e coloque esse conhecimento em prática, ou seja, não seja um obeso intelectual, aquela pessoa que faz várias faculdades, lê vários livros, mas a vida não muda em nada. Se você está lendo vários livros, fazendo vários cursos e não está ganhando mais dinheiro, se sua vida não está melhorando em nada, você está sendo um obeso intelectual. Utilize o conhecimento e coloque-o em prática. Se movimente, coloque em ação para mudar de fato alguma coisa na sua vida. Senão não tem por que você fazer vários cursos, vários treinamentos, ler vários livros, se sua vida não está mudando em nada, se você não está colocando nada em prática. E aqui o Napoleão fala uma frase que é pancada. Ele fala assim: aquele que para de estudar simplesmente porque concluiu um curso está irremediavelmente fadado à mediocridade, seja qual for a área de atuação. O caminho do sucesso é o caminho da permanente busca do conhecimento. Eu não preciso nem falar, nem complementar, porque aqui já é uma pancada por si só. Imaginação é um sexto grande ensinamento do livro. O Napoleão, ele fala que a criatividade é o laboratório da mente. As grandes conquistas, elas nascem da capacidade de criar ideias e encontrar soluções. Utilize toda a sua experiência, todo o seu conhecimento adquirido até então para criar ideias, criar planos. Mas você não precisa se prender à ideia de que você tem que surgir com algo totalmente disruptivo, totalmente original. Você pode pensar em algo que já exista, algo de sucesso, e torná-lo ainda maior e melhor. E para isso você precisa de um planejamento organizado. E esse é o sétimo ensinamento do livro. O sucesso não é fruto do acaso. Exige planos bem estruturados e disciplina para executá-los. Ideias e planos, por mais valiosos que sejam, eles são inúteis se você não tiver poder para transformá-los em ação. E que poder é esse? Poder, ele pode ser definido como conhecimento organizado e inteligentemente direcionado. E isso possibilita uma transformação, ou seja, você transiciona um desejo ardente em sucesso e riqueza. Quando você consegue aplicar esse conhecimento de uma forma direcionada e inteligente, você transiciona desejo ardente em riqueza. Decisão é o oitavo grande ensinamento do Napoleão. Pessoas de sucesso são firmes em suas decisões. Elas não se deixam paralisar pela dúvida ou pela opinião dos outros. Esse é um ponto que eu acho que pega muita gente, principalmente pessoas que são próximas, porque as pessoas às vezes opinam, elas não acreditam, elas não veem valor. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém mais vai acreditar. Então, pessoas de sucesso, elas são extremamente decididas, sabem o que querem, aonde querem chegar e acreditam no seu valor e no seu potencial. Persistência é o nono ensinamento que o Napoleão nos traz no livro. E ele fala que a determinação constante diante dos obstáculos é o que separa pessoas que realizam e pessoas que
desistem. A intensidade do seu desejo, ela vai ditar, ela vai dizer a sua capacidade de persistir. Ou seja, quanto maior o seu desejo, quanto maior a intensidade do seu desejo, maior a sua capacidade de ser persistente, de persistir. A falta de perseverança é um sinal, é um termômetro de um desejo fraco. Se você então está desistindo, se você está parando no meio do caminho, se você não está persistindo, é sinal de que o seu desejo fraco. Napoleão fala que uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir quando é atingido por uma derrota temporária. Se você tem dificuldade de persistir, o Napoleão dá no livro, ele traz no livro 4 chaves de persistência. Então a primeira delas é: tenha um propósito definido, um propósito muito claro que esteja apoiado em um desejo ardente de realização. Segundo, defina um plano de ação contínuo. Tenha um plano de ação contínuo. Terceiro, tenha uma mente blindada contra qualquer influência negativa e desanimadora, inclusive daquelas pessoas que são seus parentes, amigos ou conhecidos, que são as pessoas que às vezes mais dão pitaco. E quarta dica que ele dá no livro é: faça alianças amistosas com pessoas que te encorajem a seguir o seu plano de ação, a seguir o seu propósito. 10º ensinamento valioso desse livro é o poder da mente coletiva, o que ele chama de mastermind. O que é isso? Basicamente, Napoleão fala que você se associar a pessoas que têm objetivos e mentalidades alinhadas com a sua, isso gera força, uma força multiplicadora, traz insights e apoio mútuo. Nenhum indivíduo tem experiência, educação, aptidão natural e conhecimento suficiente para garantir o acúmulo de fortunas sem a cooperação de outros. Ou seja, você precisa de parceria, de networking, de sociedade para acumular riquezas. Napoleão fala no livro, e é um 11º ensinamento que ele traz, que é o mistério da transmutação da energia sexual. Ele fala no livro que o desejo sexual é o desejo mais poderoso dos seres humanos, porque ele envolve a perpetuação da espécie e a manutenção da saúde. O Napoleão fala no livro que, impulsionado por esse desejo, o ser humano é capaz de desenvolver poderosas capacidades. Napoleão fala no livro que a energia sexual, ela pode ser fonte de transmutação de pessoas medíocres em gênios. O segredo está em canalizar a energia sexual para criatividade, para motivação e conquistas. O subconsciente é o 12º grande insight e ensinamento do livro. O que ele fala no livro? Que o nosso subconsciente é um armazém de pensamentos, de crenças, de emoções. E isso tudo nos influencia diretamente nos nossos resultados. Napoleão fala que existem 7 principais emoções positivas com as quais nós devemos preencher o nosso cérebro, que são elas: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romance e esperança. E o nosso subconsciente, ele se alimenta desses pensamentos positivos. Por isso, desenvolva o hábito de cultivar esses pensamentos positivos. Seja otimista, pense positivo. E o 13º grande ensinamento do livro é o nosso cérebro como uma estação de emissão e recepção. O Napoleão fala que a nossa mente, ela funciona como um imã e ela é capaz de enviar e atrair frequências mentais que conectam você com pessoas, ideias e oportunidades. O nosso cérebro, então, ele funciona como um aparelho de rádio e ele emite e recebe vibrações de pensamentos. E o nosso subconsciente é como se fosse uma estação transmissora do cérebro, que emite as vibrações de pensamentos. E a nossa imaginação, ela é o aparelho receptor, que capta a energia desses pensamentos. A sua mente, então, ela pode captar e assimilar todo e qualquer tipo de conhecimento referente a como ganhar dinheiro, como gerar riqueza. O segredo é você sintonizar o cérebro na frequência correta e alimentá-lo com emoções e pensamentos positivos. Napoleão fala do 6º sentido. Esse é o 14º grande ensinamento do livro para mim. E o 6º sentido, ele é uma intuição. Ele é como uma percepção elevada que você acaba desenvolvendo com a prática dos outros princípios, então colocando em prática
todos os princípios de riqueza, você acaba desenvolvendo essa intuição. E essa intuição, ela funciona como um guia para você tomar as suas decisões. E muitas das vezes nós chamamos essa intuição de pressentimento. E é com o auxílio desse sexto sentido que você vai ser avisado sobre os perigos eminentes e quando você deve evitá-los. Só que tem uma coisa importante. Para esse sexto sentido funcionar de forma adequada, você precisa eliminar os fantasmas do medo, que são eles: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e o medo da morte. Se você alimentar esses medos, você não vai alimentar a sua capacidade de intuição, porque pessoas que têm a mente tomada pelo medo, elas destroem as suas chances de agir com inteligência e elas acabam arruinando o seu sucesso. Gente, não é valioso, poderoso os ensinamentos desse livro? Basicamente, a gente pode entender aqui de tudo que eu falei, de tudo que eu consolidei e compilei, eu queria fechar com alguns ensinamentos chaves. E o primeiro deles é: riqueza não é só dinheiro. Nós precisamos ter muito claro que riqueza é também realizações pessoais, relacionamentos saudáveis, felizes, prósperos e crescimento, legado. Então não é só sobre riquezas, dinheiro, mas é também sobre deixar um legado. Riqueza não é só dinheiro. Eu queria também reforçar, para mim, um segundo ponto importante, que é: o fracasso, ele é parte do caminho. Cada obstáculo que a gente passa na vida, ele carrega uma semente de uma oportunidade. Se você está lidando com obstáculos, com um problema, enxergue uma solução, enxergue ali uma oportunidade. E aí pode estar o caminho da sua riqueza. Um grande ensinamento que o livro fala, ao longo do livro inteiro, na verdade, é o controle da mente. Nós precisamos aprender a dominar os nossos pensamentos negativos e as nossas emoções, porque se você está sentindo emoção negativa, isso é reflexo dos seus pensamentos negativos. É vital para você ter sucesso, para você conseguir alcançar o sucesso, você fazer a manutenção, o controle, o gerenciamento, não só das suas emoções, mas principalmente dos seus pensamentos. Também precisamos entender que de nada adianta mudarmos a nossa mentalidade se não nos preocuparmos com o ambiente. O ambiente importa. Nós precisamos nos cercar de pessoas positivas, pessoas inspiradoras, pessoas que potencializam o nosso crescimento. É mais fácil você ser puxado para baixo, alguém que está embaixo te empurrar para baixo, do que você puxar essa pessoa que está embaixo para cima. Ande com pessoas melhores que você. Ande com pessoas que te façam sair da zona de conforto, pessoas que te impulsionam, pessoas que te inspiram e que te potencializam. E para fechar, é importante a gente entender que a ação é indispensável. De nada adianta você ter várias ideias, vários pensamentos, se não tiver ação. Tem poder quem age. Pensamento sem ação não gera resultado. O que você tem feito hoje? Qual é a ação, qual é a decisão hoje que está te levando para os seus sonhos, para os seus objetivos? Gente, esse livro é maravilhoso. Sem dúvidas, foi o melhor livro que eu já li esse ano. Eu recomendo que você leia, que você anote todos os ensinamentos desse livro, coloque em prática, assista de novo esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esse conteúdo. Não esqueça de curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E obrigada por ter ficado aqui. Um beijo e até o próximo vídeo desse canal.